Muito bem, vamos começar do zero nesta nossa videoaula sobre banco de dados e linguagem SQL. Meu nome é Leandro Guarindo e eu irei acompanhar você agora nesse curso para que você possa verdadeiramente aprender banco de dados e linguagem SQL e consiga ter autonomia nesse curso. Vamos começar, como eu falei, do zero. Aliás, vamos começar do nível -1. Primeira pergunta que não quer calar é: o que é banco de dados? Banco de dados é um banco de dados. Parece piadinha, sem graça, mas banco de dados é um banco de dados. Se você for pensar assim, né, bem simples mesmo, fazendo uma analogia, um banco armazena dinheiro e, aliás, além de armazenar, ele faz a segurança desse dinheiro. E um banco de dados, então, armazena dados. Aí você fala, mas tem um banco de sentar. Esquece o banco de sentar agora, esquece isso. Se um banco de dados armazena dados, para que armazenar dados? Hoje, em praticamente tudo que nós utilizamos, existe aplicação de banco de dados. Por exemplo, na hora que você entra num site, você acessa lá uma lista de produtos, por exemplo, você tem um banco de dados por trás disso, armazenando esses produtos, as informações sobre esses produtos. Por exemplo, também quando você vai fazer um saque num banco, num terminal bancário, você tem por trás disso um banco de dados que armazena todas as informações sobre as contas. Além disso, eu posso dar um outro exemplo para você. Quando você vai em um restaurante, por exemplo, que é exatamente um desses projetos que nós iremos fazer nesse curso, você vai no restaurante, lá tem um sistema rodando, esse sistema armazena os pratos, os pedidos, as bebidas, tudo isso dentro de um banco de dados. Então, o banco de dados ele serve para que os dados sejam armazenados de forma persistente. Como assim? O que é persistente? Sejam armazenados de forma que fiquem fixos. Então, os dados são armazenados para que, mesmo que eu desligue o computador, eu consiga acessar esses dados depois. Onde são armazenados esses dados? Os dados, para que eles fiquem armazenados de forma persistente, ou seja, mesmo que eu desligue o computador, esses dados ainda estão armazenados, eles devem ser armazenados em um meio não volátil. Olha que palavra bonita, não volátil. O que é um meio não volátil? Um exemplo, o HD. Então, quando nós armazenamos os dados em disco, eles ficam armazenados persistentemente. Já quando nós armazenamos os dados na memória RAM, esses dados são apagados quando o sistema é reiniciado. Então, o banco de dados tem seus dados armazenados em um meio persistente, um disco rígido, por exemplo. Só que daí, esses detalhes, só para conceituar banco de dados e contextualizar, nós vamos começar a aprender banco de dados agora na sua aplicação. Não somente no conceito, mas o nosso foco aqui é a aplicação de banco de dados. Então, vou abrir aqui um software de uma planilha eletrônica. Você pode usar um outro sistema operacional ou uma outra suíte de aplicativos de Office. E aqui eu tenho o software Excel e esse software nos permitirá entender um pouco de conceito de banco de dados. Então, olha só, se eu pedisse para você armazenar informações sobre uns clientes, eu falo para você assim, olha só, armazena aí, faz alguma forma aí de armazenar e ficar fácil a gente ver. O nome do cliente, eu quero o CPF dele também, quero o RG, quero o telefone, quero o endereço. Então vamos fazer isso aí. Então vou colocar aqui, ó, talvez, é bem provável que você faria isso, talvez não usando o Excel, mas usando algum outro software, Word ou algum editor de texto. Pode ser até o bloco de notas. Então nome, CPF, RG, telefone e endereço. Legal. Você fala, não, mas eu não iria armazenar assim, eu iria colocar aqui embaixo CPF, RG, telefone e endereço. Não tem problema, vai com tudo. E aí eu falo assim, então cadastra para mim aí agora o Joãozinho. Aí você vem aqui, o Joãozinho.
Joãozinho. CPF Joãozinho, 123, RG do Joãozinho, 645, telefone dele, qualquer coisa, o endereço, Rua do João. Coisa linda. Muito bem, então vamos lá. Aí eu falo para esse cadastro agora o Pedrinho. Esse cadastro Pedrinho. CPF Pedrinho. Qualquer um, RG. Telefone e Rua do Pedro. Beleza. E aí você consegue, a partir de uma estrutura de tabela, linhas e colunas, você consegue organizar as informações que eu peço para você adicionar. E essas informações ficam de forma fácil de se ver. Então você tem colunas e tem linhas. Legal. Dessa mesma forma, nós temos dentro de banco de dados essa estrutura de tabelas. Para que serve uma tabela? O que é uma tabela? Uma tabela, olha que definição sábia, hein? Uma tabela é uma estrutura que tem linhas e colunas. Interessante, não? Por isso que eu falei que é do nível -1, hein? Então, linhas e colunas. Essas linhas e essas colunas servem para armazenar alguma informação e a combinação delas gera para nós uma informação. Por exemplo, dentro de banco de dados, nós não usamos as linhas para armazenar os nomes das informações. Nós usamos as colunas. Então, vou apagar aqui, ó. Nome, CPF, RG, telefone e endereço. Em banco de dados, uma tabela com suas colunas. Essas colunas são usadas para armazenar os nomes das informações. Por exemplo, nome, CPF, RG, telefone e endereço. Já as linhas são para armazenar os valores dessas informações. Então, aqui eu teria Joãozinho, CPF, mudei o CPF dele, RG qualquer coisa, telefone qualquer coisa, Rua do João. E a mesma coisa com o Pedrinho. Beleza, Rua do Pedro. Muito bom. Agora vamos começar a dar nomes aos bois. Nós temos as colunas, que tem os nomes das informações, olha só. E temos as linhas, que tem os valores. Quantas linhas eu posso ter numa tabela de banco de dados? Quantas eu quiser. Aliás, quantas o meu sistema gerenciador de banco de dados, nós vamos entender o que é isso, quantas linhas ele aguentar, qual o tamanho em disco for suportado. Se você não tiver espaço em disco, no HD para armazenar, não vai dar para armazenar, mas você pode ter aí, ó, teoricamente, infinitas linhas, ok? Então, vamos brincar um pouco mais. Vamos dizer que o Joãozinho, ele tenha 2 filhos. Então, eu vou dar um nome para essa planilha aqui, ó. Nós estamos no Excel, certo? Você não veio aqui aprender Excel, ok? Então, relaxa. Só para nós fazermos uma analogia. Clientes. Eu dei o nome para essa planilha de clientes, porque isso aqui são informações de clientes. Eu vou até deixar bonito aqui, ó, negrito, olha que legal. Você comprou um curso de banco de dados, está ganhando um de Excel, né? Muito bem. Então, aqui nós temos clientes e eu quero cadastrar os dependentes desses clientes. Então, eu vou aqui numa segunda planilha, colocar aqui, ó, dependentes. Legal. Sobre cada dependente, eu quero armazenar o nome dele, a idade dele. Por que o nome e a idade? Porque eu quero armazenar. Pode deixar? Obrigado. Então, olha só, o nome e a idade. O Joãozinho, que é o nosso cliente, ele tem um filho chamado João Júnior. E tem uma filha chamada Joana Júnior. Muito bom. João Júnior e Joana Júnior são dependentes de Joãozinho. E João Júnior e Joana Júnior, fica até meio um trava-língua, eles têm a mesma idade porque são gêmeos, 11 anos. Ok? Só que quando eu olho aqui para a minha tabelinha de dependentes, eu tenho as colunas, que são os nomes das informações, e as linhas, que são os valores.
quando eu olho para essa tabela, parece que tem algo que não está muito certo. Por quê? João Júnior e Joana Júnior são dependentes de quem? Ah, então aqui do lado eu preciso informar de quem que João Júnior e Joana Júnior são dependentes. Então eu vou falar qual é o cliente do qual João Júnior e Joana Júnior dependem. Então eu vou colocar aqui o nome dele. Joãozinho. Olha que coisa linda. Ah, Joãozinho também. Beleza. Então quer dizer que o meu dependente, os meus dependentes, esses dois, dependem de um único cliente chamado Joãozinho. Eu posso ter ainda, lá eu tenho o cliente Pedrinho, pode observar aqui, ó. O cliente Pedrinho, ele tem um dependente chamado Rubão. Rubão é o filho de Pedrinho e Rubão está com seus 18 anos. Ele é dependente de qual cliente? Do cliente Pedrinho. Aí o tempo passou e aconteceram algumas mudanças com as informações dos meus clientes. Observe que eu tenho aqui Joãozinho e eu tenho dois dependentes para ele. Como que eu sei que esses dependentes são do Joãozinho? Porque aqui o nome está igual ao nome digitado aqui, perfeito? Se eu, por acaso, eu tivesse escrito errado, por exemplo, vou comer o H aqui, ó, Joãozino. Esse dependente, ele depende de qual cliente? Joãozino. Existe esse cliente? Não. Então quer dizer que os meus dados não estão confiáveis. Porque eu tenho um dependente que depende de alguém que não existe. Se esses dados não estão confiáveis, deve ter alguma forma de nós solucionarmos isso. Se não solucionarmos completamente, solucionaremos parcialmente e evitaremos os erros. Então, olha só. Imagine que Joãozinho, nosso cliente, se casou novamente. Ele tinha se casado, infelizmente a esposa dele faleceu, ele ficou viúvo. Triste isso. E ele se casou novamente. Então agora, no nosso país, como o marido também pode receber o nome da esposa agora, então Joãozinho recebeu o nome da esposa, a nova esposa. Joãozinho Silva. Muito bom. Então, no momento que eu mudo aqui o nome do meu cliente para Joãozinho Silva, eu tenho dependentes que são dependentes do Joãozinho. Joãozinho não existe mais, concorda? Então tem dois dependentes perdidos aqui. O que eu teria que fazer? Mudar inclusive os dados aqui. Então agora não é mais Joãozinho, mas sim Joãozinho Silva. Olha que coisa interessante. Eu arrumei uma informação do meu cliente que identifica-o. Essa informação é o nome. Só que vamos pensar em alguns problemas. O nome pode se repetir? Pode. Eu posso ter nomes iguais num mesmo país, ou em países diferentes também. Existe alguma informação dentre estas que foram escolhidas que essa informação é única, ela nunca vai se repetir? Ah, por exemplo, tem o CPF. No território nacional, o CPF de forma alguma irá se repetir. Ok? Então o CPF ele tem uma importância para nós. Agora nós vamos começar a pensar como banco de dados. Existem vários tipos de banco de dados. Ao longo da evolução da tecnologia, os bancos de dados foram se adaptando. Antes existiam bancos de dados de redes, bancos de dados hierárquicos e evoluiu-se para um modelo chamado banco de dados relacional. O que é um banco de dados relacional? Um banco de dados relacional é aquele que contém relações. E essas relações se relacionam. É aquelas relações lá da matemática mesmo. Ah, muito complexo, né? Vamos deixar isso de lado. Então, um banco de dados relacional, ele contém relações. Observe que aqui eu tenho uma relação de clientes e eu tenho aqui uma relação de dependentes.
Observe também que eu tenho uma informação comum entre essas duas relações, que por enquanto é o nome do cliente. Essa informação, nome do cliente, permite que eu consiga relacionar os dependentes com os seus respectivos clientes. Então, um banco de dados ele pode conter inúmeras relações. Depende da limitação do sistema gerenciador de banco de dados, que nós vamos conhecer adiante. Com essas relações, é possível você organizar os dados de forma mais simples e de forma que os dados sejam confiáveis. Nós usamos ainda uma palavra chamada integridade. É necessário que os dados estejam íntegros, porque esses dados vão ser usados, por exemplo, por uma empresa para que ela observe o banco de dados por meio de um sistema que foi desenvolvido e por meio desses dados essa empresa vai tomar decisões estratégicas que vão influenciar nos lucros ou nos prejuízos dessa empresa. Então é necessário que essas informações estejam confiáveis. Então vamos lá. Vamos começar com a nomenclatura técnica. Primeira nomenclatura, guarde muito bem, tabela. Uma tabela é composta de linhas e colunas. Opa, mas isso eu já sabia. Então uma coluna recebe um novo nome para a gente dentro de banco de dados. Uma coluna é chamada de campo. Então nome é um campo, CPF é um campo, RG é um campo, telefone é um campo, endereço também é um campo. Então cada uma dessas informações para nós é um campo. E as linhas? Se as colunas são chamadas de campos, como são chamadas as linhas? As linhas são chamadas de registros ou tuplas. Registros ou tuplas. O que são os registros? Os registros contêm os valores referentes a cada campo da tabela. Então aqui eu tenho um registro cujo valor do campo nome é Joãozinho Silva, 3123 o valor do campo CPF e assim por diante. Embaixo eu tenho um outro registro chamado, que tem o nome, o atributo nome, o campo nome, Pedrinho, CPF 4543 e assim por diante. Além de receber o nome de campo, essa informação, nome, CPF, essas informações, também podem ser chamadas de atributos da relação. Então eu tenho campos ou atributos. Linhas são registros ou tuplas. Guardou o nome? Bonito, hein? Muito bom. Então vamos lá. Dependentes também têm campos e registros. Clientes. Esses registros de clientes e dependentes estão relacionados, concorda comigo? Só que vamos selecionar uma informação um pouco mais precisa. Como o nome pode se repetir, eu poderia ter aqui, dentro da minha enorme quantidade de clientes desta empresa, eu poderia ter um outro Joãozinho Silva, só que ele tem um CPF diferente, um RG diferente, telefone e Rua do João 2. Agora, pensa comigo aí. Se eu tenho dois clientes chamados Joãozinho Silva, João Júnior e Joana Júnior são dependentes de qual Joãozinho Silva? Observe que a informação nome não é uma informação muito consistente para nós. Então nós precisamos de uma informação um pouco mais consistente, uma informação que não se repita. Observe que o CPF não se repete e esse CPF, para nós reconhecermos pessoas físicas no nosso país, o CPF é a informação mais importante. Então, como eu sei que o CPF não se repete, eu vou trocar aqui, ó, na minha tabela de dependentes, eu não vou mais armazenar o nome, eu vou armazenar o CPF do meu cliente. Vou descobrir o CPF 3123. Então agora, 3123, 3123. E o Pedrinho, 4543. Muito bom, 4543. Parece até ano de eleição, então nós temos aí os números dos nossos deputados. Poderia ser isso? Então olha só. Um cliente agora, eu não estou armazenando mais o nome dele, mas sim o CPF desse cliente. Agora sim eu tenho uma informação consistente. Como eu sei que somente um cliente possui aquele CPF, porque o CPF é um campo único, então eu garanto a integridade dos meus dados e a confiabilidade desses dados. Agora vamos dar nomes aos bois também.
Muito bom. Dentro de cada tabela, é necessário que nós encontremos um campo que irá identificar os registros dessa tabela. Ficou muito teórico, não? Vamos arrumar isso. Pode ser um campo ou podem ser vários campos. Eu preciso de uma informação, um campo que seja único na minha tabela. E aqui nós entendemos que o CPF é único. E por ele ser único, esse campo recebe o nome de chave primária da tabela. O que é a chave primária da tabela? É o campo que identifica cada registro. Por exemplo, se eu quero o registro 2 aqui, ó, eu vou usar o valor 3123. Somente ele, esse registro, vai ser selecionado. Se eu quero selecionar o 4543, eu seleciono somente esse registro. Então, a chave primária identifica o registro, ok? Essa chave primária, ela pode ser uma chave primária simples, como CPF, ok? Uma chave primária simples. Ou eu ainda posso ter uma chave primária composta. Uma chave primária simples é composta por um campo somente. Ou seja, chave primária simples só contém um campo. Como aqui eu só usei o CPF, é uma chave primária simples. Vou aqui em dependentes, vamos inventar uma chave composta. O que é uma chave composta? Ela contém 2 ou mais campos. Então, o que é aqui dentro dos meus dados? O que poderia ser uma chave primária composta? Vou tentar imaginar. Ó. Se eu usar só o nome da, difícil, né? Porque o nome pode se repetir, né? Então, não é legal. Eu poderia ter um outro Rubão aqui, ó, de um outro cliente. Não é legal. A idade, ou vai que eu tenho 2 Rubões com 18 anos. Não vai dar certo. E cliente, não dá. Só a informação de cliente não dá, porque aqui eu tenho 2 clientes com o mesmo CPF. São 2 dependentes cujos clientes têm o mesmo CPF, então é o mesmo cliente. Então não deu muito certo, né? Não tem nenhuma informação aqui. Nesse caso, muitas vezes quem trabalha com banco de dados resolve criar um outro campo. Você já deve ter entrado no sistema, né? Aí aparece lá no sistema. Legal pra caramba isso. Isso é bem legal. Código. Da onde surgiu esse código? O que é o código? É legal, eu lembro quando eu ia a umas locadoras antes, o cara da locadora, ele acha que a gente vive em torno dele, né? Então ele vinha e perguntava assim, você sabe qual é o seu código? Rapaz, eu não sei nem a senha do banco, que é importante pra mim. Você acha que eu vou saber o código da locadora, cara? Era triste isso. E eu acho que tem gente que ainda passa por isso. Dá vontade de falar assim pro cara, você fez um sistema, você tem um sistema, você não consegue procurar meu nome e descobrir meu código? E o cara descobria. Então ele falava, ó, seu código é 347. Guarda para da próxima vez você falar pra mim, tá bom? O cara tem a audácia, né? O cara tem a audácia de falar do código. O código é coisa de cara de informática, sabe? O cara, quando ele não consegue encontrar a chave primária de uma tabela, ele enfia um código no meio. Então ele chama o João Júnior de 1, a Joana de 2, o Rubão de 3. Olha que naipe. Funciona? Funciona. Desde que esse código não se repita, porque lembre-se, a chave primária não pode se repetir. Entendeu? Então, nós temos um problema sério. Pô, toda hora eu tenho que ficar criando código, eu vou esquecer esse código por enquanto, tá? Em muitas tabelas no nosso projeto, esse projeto que nós iniciaremos, que é o projeto de e-commerce, nós usaremos código, porque o código, ele é útil, porque nós somos da área de informática, então nós temos que usar o código para honrar a área. Mas, quando eu tenho informações suficientes para que eu gere uma chave primária, seja ela simples, um campo, ou composta, vários campos, então é melhor usar os campos que eu já tenho e não inventar um código, ok? Por exemplo, dificilmente eu posso afirmar aqui no meu sistema que eu sempre vou ter uma chave primária composta envolvendo o CPF do meu cliente, vou mudar aqui o nome para ficar mais simples, ó, mais claro, aliás, o CPF do cliente e o nome do dependente, essa combinação, ela não vai se repetir, a não ser que o cara tenha muita
quanta falta de criatividade e dê o mesmo nome para 2 filhos dele. É difícil, né, cara? Falta de criatividade. Mas se isso acontecer, a minha ideia já falhou. Então, se isso não acontecer, um cliente, ele só tem um filho chamado João Júnior. Um cliente só tem uma filha chamada Joana Júnior. Então, eu posso usar os campos CPF cliente e nome para formarem uma chave primária composta. Ok? Chave primária composta contém 2 ou mais campos. Muito bom. Excelente. Então vamos dar nomes aos bois mais uma vez. Além do conceito de chave primária, observe aqui que eu tenho 2 tabelas. Eu vou excluir essa planilha 3 daqui, que eu não vou usar para nada mesmo. Vou excluir. Observe que nós temos uma tabela de clientes e uma tabela de dependentes. Os dependentes estão relacionados aos clientes, concorda? Você concorda ainda? Você tem que responder para mim, ó, concordo, viu? É igual no Jornal Nacional quando você dá boa noite para o William Bonner, hein? Então vamos lá. O CPF cliente, você concorda que ele vem da tabela clientes? Ele vem daqui, né? Desse campo CPF. Exato. Interessante isso. Alguma outra informação vem de lá? Não, né? Aqui no dependentes não. Mas esse campo ele vem de uma outra tabela. Então, além de nós termos aqui o conceito de chave primária, o que é a chave primária? Um campo ou uma combinação de campos que nunca se repete, ok? Nós temos ainda um outro conceito que é uma chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? Uma chave que vem de uma tabela estrangeira. Olha que definição. Então, nós temos um campo CPF cliente que vem de uma tabela estrangeira. E aqui nessa tabela estrangeira, pode acontecer que esse campo seja uma chave primária, tanto faz. O importante é que se um campo, o valor dele ou os valores dele vêm de uma outra tabela, ou seja, eles existem numa outra tabela, quer dizer que lá na tabela dependentes, esse campo é uma chave estrangeira. Ok? Então, olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Nós temos um campo que vem de uma outra tabela e lá na tabela dependentes ele se chama chave estrangeira. Além de se chamar chave estrangeira, o campo CPF, esse campo junto com o nome formam uma chave primária composta. Legal. E aqui na tabela clientes nós também temos uma chave primária, só que é simples, o campo CPF. Essas nomenclaturas vão ficar mais claras dentro de instantes. Nós iremos trabalhar a partir de agora com o nosso levantamento de dados do projeto de e-commerce. Aqui assim, no vídeo aula fácil, você pratica logo. Então é necessário que todos os nossos conceitos possam ser aplicados agora em um problema maior. Nós tivemos um pequeno problema agora, clientes dependentes, só que nós vamos aplicar esses conceitos em um problema maior. Ok? Vamos lá.